Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, bem-vindos à aula de Química. Eu sou o professor Joelison e sou professor da Escola 7 Ezequiel de Souza Brito. Então, retornamos hoje ao nosso conteúdo, onde eu vou falar sobre a equação geral dos gases. Então, o nosso conteúdo trabalhado nesse capítulo inicial, capítulo 1, ele fala sobre as transformações gasosas. Então, a gente viu primeiramente a transformação isotérmica, depois a transformação isobárica e a transformação isocórica ou isovolumétrica, tá? E aí, numa dessas transformações que eu citei, eu tinha uma das variáveis, né, constante. Uma das variáveis que eu digo é uma da pressão, volume e temperatura. Um deles estava variando e uma era constante, tá? No caso de transformação isotérmica, a temperatura era constante e variava a pressão e volume. Na transformação isobárica, a pressão era constante e o que variava era o volume e temperatura. E na transformação isovolumétrica, eu tinha o volume constante e o que variava era a pressão e a temperatura. Na equação geral dos gases, né, nesse caso aqui, ela vai ser usada numa situação em que eu tenha as três variáveis de estado, né, estão variando. No caso, pressão, volume e temperatura, eles variam simultaneamente. Então, nesse caso em que eles variam simultaneamente, a gente vai aplicar a chamada equação geral dos gases, tá? Essa equação geral dos gases, na verdade, é a junção das três equações anteriores. A gente junta e forma uma única equação, tá bom? Nesse tipo de transformação gasosa, que varia pressão, temperatura e volume, a gente vai juntar as três variáveis numa única equação, tá? Que aqui está. No caso aqui, eu tenho pressão inicial, tá? Que é o PI, vezes VI, que é o volume inicial, sobre TI, que é a temperatura inicial. Isso é igual a pressão final vezes volume final, dividido pela temperatura final. Lembrando que nesse último caso aqui, a gente tem novamente a temperatura medida em Kelvin, tá bom? Não pode esquecer disso. Nas transformações anteriores, eu tinha a pressão, o volume ou temperatura eram constantes, tá? Então, no caso aqui, né, eu posso até... você pode até aprender, né? Você pode aprender somente essa equação aqui, tá bom? Você precisa memorizar cada equação separadamente, não. Porque se você souber esta equação aqui, fica fácil você encontrar as demais. Vou dizer por quê. Vamos supor que você tem aqui a transformação gasosa, onde tem o P vezes V sobre T, tá? Digamos que você tem uma transformação isotérmica, que foi a primeira vista, né? Transformação isotérmica é a transformação gasosa, em que a temperatura é constante, tá? Então, aqui eu tenho a equação geral. Estou escrevendo a equação geral, tá bom? Se eu tenho a transformação isotérmica e eu sei desta equação aqui, que é a equação geral, transformação isotérmica é a transformação gasosa, em que a temperatura é constante. Ou seja, a temperatura 1, né, ela é igual à temperatura 2, ou seja, ela é igual no início e no fim do processo. Então, basta você tirar a temperatura da equação, tá? Se a transformação é isotérmica, a temperatura não faz a diferença, porque ela é constante. Então, eu tenho esta equação aqui, ficaria sendo a equação para a transformação isotérmica, que realmente é o que está escrito lá no primeiro tópico, né? Pressão 1 vezes volume 1 é igual a pressão 2 vezes volume 2, tá? Ou seja, bastou eu saber a equação geral, daí eu posso encontrar a equação da transformação isotérmica. Vamos supor agora que eu tenha uma transformação isobárica, né? Onde tem pressão, volume, temperatura, que é a equação geral, tá? Vou colocar aqui. Eu tenho pressão 2 vezes volume 2 sobre T2.
Olha só, se a transformação é isobárica, né? Isobárica, pressão constante, ou seja, pressão 1 é igual a pressão 2. Então, basta eu tirar a pressão em questão. Se eu tirar a pressão, o que sobra? Volume e temperatura, né? V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. Nesse primeiro caso aqui, eu tenho uma transformação isotérmica, tá? No caso aqui, vou colocar aqui, isotérmica. Vai ser mais rápido. E o segundo caso aqui, eu tenho a transformação isobárica, tá bom? Bom, e se fosse a transformação isovolumétrica, o que você ia fazer? Você tirar o volume, né? Volume constante, corta o volume. Então, se eu souber a equação geral, eu consigo identificar as outras formas, porque as outras formas estão inseridas aqui nesta equação, tá bem? Lembrando que a relação de pressão vezes volume sobre temperatura, ela é constante, tá bom? Para qualquer instante que eu fizer um cálculo do produto, volume e temperatura, eu vou encontrar um único valor, que é um valor constante. Claro, para aquela transformação gasosa, tá bom? Isso vai variar se for um caso em que eu tenha uma outra transformação diferente da primeira. Muito bem. Aí nós temos a representação gráfica para a transformação, onde eu vou usar a equação geral dos gases. Veja bem, aqui eu vou mostrar simultaneamente a pressão, volume e temperatura em um único gráfico. Tá? Por exemplo, eu tenho aqui, vamos supor, eu tenho um par ordenado. Vou trabalhar com pares ordenados. Aqui, ó, vou colocar bem aqui. O ponto B é um par ordenado, ponto A e o ponto C. Certo? Onde eu tenho aqui o ponto A, eu tenho um par ordenado V1, né, e P1, quer dizer, volume 1 relacionado à pressão 1. Se aumentar o volume, o que acontece com a pressão? Também aumenta, né, porque são grandezas diretamente proporcionais. Tanto na transformação isovolumétrica quanto na transformação isobárica, a pressão, né, e o volume, eles são diretamente proporcionais, tá bom? Então, se aumentar o volume de V1 para V2, a pressão aumenta também de P1 para P2. Agora, o que acontece com a temperatura? Observe que a temperatura, né, aqui mostra a seta, tá? A temperatura no ponto A, ela é T1. Quando eu aumentei a pressão, tá? Eu aumentei a pressão, por exemplo, aqui, o que acontece com a temperatura, né? Aumenta a pressão, aumenta também o volume. Então, o que acontece é que a temperatura ela vai aumentar, tá bom? Então, a temperatura ela vai ser representada nesse gráfico com essas linhas, que é uma semiparábola, tá bom? No ponto A e no ponto B, a temperatura ela é a mesma, que é a temperatura T1. Então, essas linhas, elas são chamadas de isotermas, tá? As isotermas são linhas que representam que todo qualquer ponto que estão sobre esta linha estão representando a mesma temperatura. Tanto que o prefixo é isoterma, tá? Então, essas linhas são chamadas isotermas. Uma isoterma, no ponto A e no ponto B, indica a mesma temperatura. A isoterma do T2 já indica uma temperatura maior do que a temperatura de T1, tá bom? Então, aqui eu tenho uma isoterma. Então, assim, em um gráfico de uma transformação geral, eu vou ter esta situação aqui. Uma situação que eu vou representar pressão, volume e temperatura. As temperaturas são representadas com essas linhas chamadas isotermas. Porque ele vai unir, por exemplo, ele vai unir aqui, digamos que eu tenha a relação, o Vx aqui, ele colocou Vx, para P2, né? Aí o V1 para P1. Então, juntando esses dois pares ordenados, a gente traça uma linha que seria uma parábola, tá bom? O que acontece com a temperatura se eu aumentar o volume, né? No caso aqui. O que acontece com a temperatura aumentando o volume, vai aumentar a temperatura. Se aumentar a pressão, aumenta a temperatura, tá bom? Então, no caso, eu tenho uma situação que variou
os três variáveis de estado. Eu tenho pressão, volume e temperatura. Então, aqui eu tenho um gráfico que eu vou representar as isotermas. No caso, se fosse para determinar por meio das fórmulas, então se vai aplicar a equação geral. Então, onde se aplica isso aqui? Então, eu tenho P1 vezes V1, então, vezes. Aqui eu tenho P2, e o P1, T1 no caso, igual P2 vezes V2 sobre T2. Então, esse gráfico foi construído em cima desta equação, tá? Equação geral dos gases. Lembrando que temperatura tem que ser medida em Kelvin, novamente. Beleza? Bem, pessoal, então aqui eu tenho só uma observação. Na página 26 do capítulo 1, você pode até grifar isso aqui, tá? Marcar. Que diz o seguinte: observe que a equação geral dos gases engloba em uma única equação tudo o que já estudamos, tá? Que eu acabei de citar anteriormente. Pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais. À medida que uma aumenta, a outra diminui. O produto entre essas duas grandezas é constante. Segundo ponto, pressão e temperatura são grandezas diretamente proporcionais. À medida que uma aumenta, a outra também aumenta na mesma proporção. O volume e temperatura são grandezas também diretamente proporcionais. À medida que uma aumenta, a outra também aumenta. Então, o que ele acabou de citar aqui foi, primeiro, transformação isotérmica. Segundo, transformação isobárica. Terceiro, transformação isovolumétrica, que foi estudado separadamente anterior em cada tópico, tá bom? Aqui ele juntou numa única equação. Bom, pessoal, então vou trazer aqui um exemplo para mostrar o que eu acabei de falar. O exemplo 1 fala o seguinte: uma determinada massa gasosa confinada em um recipiente de volume igual a 6 litros está submetida a uma pressão de 2,5 atm e sob temperatura de 27 graus Celsius. Quando a pressão é elevada a 0,5 atm, nota-se uma contração no volume de 1 litro. Qual a temperatura em que o gás se encontra? Bom, no caso aqui, vamos trabalhar a equação geral. Vamos ver as informações que ele nos dá. A pressão inicial do sistema, tá? Vou colocar aqui, volume 1, ele vai ser de 6 litros. Aí eu tenho pressão inicial, P1, ele é igual a 2,5 atm. Aí eu tenho temperatura inicial, T1, que vai ser igual a 27 graus Celsius. E automaticamente eu já transformo isso em Kelvin. Eu vou somar logo com 273, tá? Isso vai dar 300 Kelvin. O que mais aqui? Quando a pressão é elevada em 0,5 atm, então tenho P2. Então, se a pressão foi elevada em 0,5 atm, então significa que a pressão inicial é 2,5 mais 0,5, eu tenho a pressão final igual a 3 atm, tá? Então, aqui a nomenclatura é mais ou menos isso. A pressão foi elevada em 0,5 atm. Então, eu tinha 2,5 e aumentei 0,5, então tenho 3 atm. E o volume 2, ele fala que o volume 2 aqui, né, houve uma contração no volume de 1 litro. Então, contraiu 1 litro, tinha 6 litros, menos 1 litro foi contraído, eu tenho 5 litros agora. Certo? Vou especificar bem aqui para mais fácil de entender. Eu tinha 6 litros, menos 1 litro, porque ocorreu contração.
que é 5, 6. Então, finalizando o processo, teria 5 litros. Aqui eu tinha 2,5 atm mais 0,5 igual a 3 atm. E, finalmente, ele quer saber T2. Qual a temperatura em que o gás se encontra atualmente? Pronto, então aqui eu retirei as informações. Agora você vai aplicar a fórmula da equação geral dos gases, tá bom? Então vamos lá. Eu teria pressão inicial, P1, tá? P1 vezes V1, que é o volume inicial, sobre T1, que é a temperatura inicial do sistema. Isso aqui vai ser igual. Eu tenho as grandezas finais. Eu tenho P2 vezes V2 sobre T2. Bora organizar aqui, deixar bonitinho. Colocando a fração. Beleza. Agora, vamos substituir. Pressão inicial. Eu tenho 2,5 atm vezes volume 1, 6 litros, sobre temperatura inicial, 300 Kelvin. Isso aqui vai ser igual. Aí eu tenho as grandezas finais. Eu tenho P2, 3 atm, vezes V2, volume 2, 5 litros. 3 vezes 5. Sobre T2 que eu estou procurando. Daí você aplica, você vai multiplicar aqui os meios pelos extremos, certo? Então ficaria assim, multiplicando 2,5 vezes 6, tá? Eu teria, vamos usar aqui a minha calculadora rapidinho. Eu teria 2,5 vezes 6, eu tenho 15, tá? 15 vezes T2, eu vou ter 15 T2, tá pegando direto aqui, 15 T2, igual a 3 vezes 5 são 15, 15 vezes 300, vamos lá, 15 vezes 300, isso é igual a 4.500. 4.500. Então aqui eu acho que vai dar a mesma coisa. T2 é igual a 4.500 dividido para 15, vai dar 300. T2 é igual a 300 Kelvin. Bom, então só para mostrar aqui, só para vocês, que a temperatura final ela foi igual à temperatura inicial. Ó. Aqui eu tenho T1, tá? O T1 aqui ele foi de 300 Kelvin, certo? E aqui eu tenho o T2, que também foi 300 Kelvin. Então isso significa, né? Se a questão perguntasse qual a temperatura final, já calculei, 300 Kelvin. E perguntasse qual o tipo de transformação gasosa. Nesse caso, eu tenho uma transformação isotérmica. Certo? Transformação isotérmica. Porque a temperatura inicial foi igual à temperatura final. Beleza? Por esse motivo. Muito bem. Então, vamos ao segundo exemplo aqui. É o seguinte, um menino deixou escapar um balão contendo 2 litros de gás hélio a 20 graus Celsius e pressão de 2 atm.
Quando esse balão atingir uma altura onde a pressão for 0,5 atm e sua temperatura for 10 graus Celsius, qual será o volume do balão? Então, o volume final. Então, aqui eu já destaquei, para a gente ganhar tempo, os dados da questão. Tá? Volume inicial 2 litros, temperatura inicial 20 graus Celsius, já transformei em Kelvin, tá? Já somei com 273, tá? A pressão inicial 2 atm e a pressão final, pressão 2, lá na atmosfera vai ser 0,5 atm e a temperatura 2 do sistema vai ser de 10 graus Celsius. E também já transformei em Kelvin. E o volume 2 é o que ele quer saber. Então, se a gente aplicar a equação geral dos gases, a gente tem, colocando aqui a fórmula de novo, E1 vezes V1 sobre T1, nós temos igual o P2, pressão final, vezes V2, volume final, sobre T2, temperatura final. Daí nós fazemos aquela substituição, tá? Substituímos os valores e multiplicamos meios pelos extremos. Então vai ficar assim: pressão 1, 2 atm, vezes volume 1, 2 litros, sobre temperatura inicial 293 Kelvin, tá? Aí eu tenho igual, aí eu tenho P2, pressão 2, 0,5, vezes volume 2 é o que eu estou procurando, e a temperatura 2 é 283 Kelvin. Aí você multiplica meio pelos extremos, tá? Multiplicar isso por isso, isso por isso. Então eu vou fazer assim, vou multiplicar logo aqui, 0,5 por 293, tá? Vou pegar aqui a calculadora, 0,5 vezes 293, isso vai ser igual a 146,5, e multiplicando por V2 eu vou ter 146,5 V2, isso é igual a 2 vezes 2 são 4, 4 vezes 283. Vamos lá. 4 vezes 283 é igual a 1.132. Então, eu vou ficar com V2 igual a 1.132 dividido por 146,5. Vamos ver quanto vai dar. Dividido por 146,5. Eu tenho 7,72 litros. Volume 2 vai ser de 7,72 litros aproximadamente. Então, olha só. Quando a pressão diminuiu, o volume aumentou. Ou seja, eu teria nessa etapa uma transformação isotérmica. Tá? Diminui a pressão, aumenta o volume. Tá bom? Bom, ocorreu que, à medida que esse balão vai subindo, a pressão atmosférica vai diminuindo, né? O volume foi aumentando. Até chega um certo ponto que as paredes do balão não suportam, né, a pressão interna, ela torna-se muito maior que a pressão externa, que é a pressão atmosférica, e ele arrebenta, tá? Ou seja, ele não vai ficar flutuando lá na atmosfera como se fosse satélite, não. Tá? Ele vai arrebentar. Ocorre com todos os balões que a gente solta aqui na atmosfera, beleza? Então ficou aí concluído mais um exemplo aí onde estou mostrando a transformação geral dos gases. Bem, meus amigos, então continuando aqui o nosso conteúdo, onde a gente fala sobre as transformações gasosas, vou apresentar para vocês aqui a equação geral dos gases, a equação de Clapeyron,
tá? Essa equação de Clapeyron, ela mostra as três variáveis de estado, que é a pressão, volume e temperatura, e ele relaciona isso aí à quantidade de matéria. Que a gente fala de quantidade de matéria, a gente fala sobre mols, tá? Que é o número de mols. Então, ele relaciona a pressão, volume e temperatura, e relaciona isso com a quantidade de matéria que vai ter uma certa massa gasosa. Beleza? Então, aqui ele faz um resumo da teoria de Clapeyron, onde ele fala que volumes iguais de gases diferentes nas mesmas condições de pressão e temperatura contêm o mesmo número de moléculas. Tá? Então ele fala volumes iguais de gases diferentes. Então não importa qual gás que eu tenha, de modo que se eles têm volumes iguais, eles vão apresentar a mesma quantidade de moléculas. Tá bom? E essa equação, né, a equação de Clapeyron, ela é representada por essa equação simplificada, onde eu tenho pressão vezes volume é igual ao número de mols, que é esse Nzinho aqui, vezes R, que é chamado constante universal dos gases, vezes a temperatura, tá bom? Ou se, por exemplo, no caso ele pode também relacionar o seguinte, pressão vezes volume é igual a Mzinho, né, Mzinho sobre Mzão. O que é esse Mzinho? Mzinho é massa da matéria, né? A gente chama massa do soluto, tá? Vamos supor que eu tenha 18 gramas de água, tá? 18 gramas de água. E eu quero saber quantos mols tem 18 gramas de água. Vou pegar isso aqui, ó. Vou usar essa fórmula aqui. N, que é o número de mols, é igual a massa de água, que são 18 gramas. Isso dividido pela massa molar. Massa molar, ou massa da molécula, ou massa molecular. Tá bom? Que é esse Mzão aqui. Essa massa da substância é medida em gramas. E essa massa molar, ela é medida em grama por mol. Tá bom? Quer dizer que 1 mol de água tem 18 gramas. Então, se tivesse aqui, vamos supor que tivesse o exemplo da água, né? Se tivesse 18 gramas de água, sendo que uma molécula de água tem 18 gramas, que é o H2O, então 18 por 18 eu teria 1. Então, teria 1 mol, né? 18 gramas, eu teria 1 mol de água. Se eu tivesse 180 gramas de água, eu teria 10 mols de água, tá? 10 mols, que é a quantidade de matéria aí. Isso eu estou colocando a água, que é um líquido, mas não tem nada a ver com a situação. Só para exemplificar a ideia da quantidade de matéria, tá? Estou trabalhando com gases. E a água, mesmo que esteja em estado de vapor, ela não é considerada gás, e sim vapor, tá bom? E nesse caso aqui, as transformações gasosas, elas são específicas para gases, tá bem? Então, voltando aqui. A relação de Mzinho por Mzão, ele, na verdade, se refere a esta fórmula, tá? O que ele fez foi substituir o N, né? Aqui eu tenho N, tá? O N foi substituído por Mzinho sobre Mzão. Aí gera essa outra fórmula aqui. Aí fica a critério do aluno. Se ele quiser calcular o número de mol separado, né? Ele pode calcular. E se quiser integrar na fórmula, também pode. Não tem problema. Geralmente a questão, ou as questões, elas trazem já calculado, trazem pronto esse número de mols. Mas tem algumas questões, ele que te dá a massa da substância, e aí eu preciso calcular a quantidade de matéria, certo? Bom, essa equação aqui, que é chamada equação de Clapeyron, tem uma maneira simplificada de você memorizar ela, tá? Que é PVNRT, significa que por você nunca rezei tanto, tá? Uma maneirinha divertida, né? Talvez divertida para alguns, de você memorizar a fórmula, tá? Você pode procurar o seu método, você pode criar seu próprio método para você memorizar as suas equações. Uma dica bem aqui. Por você nunca rezei tanto. Quer dizer, pressão, volume, número de mols, constante universal dos gases e temperatura. Lembrando que onde tiver temperatura nessas transformações gasosas, temos que trabalhar em Kelvin. Se tiver em graus Celsius na questão, você vai somar com 273 e vai transformar em Kelvin. Beleza? Bom,
Essa constante universal dos gases, que esse Rzinho aí, ele tem um valor. Como diz, o próprio nome diz, é constante, ele é fixo, né? Ele é o mesmo valor para qualquer situação. Ele vale 0,082, tá bom? Esse valorzinho aí é chamado constante universal dos gases, um número bem pequeno, mas ele deve ser colocado na equação. Beleza? Então, toda vez que eu trabalhar as equações gasosas e for necessário trabalhar com a equação de Clapeyron, você deverá utilizar esse valor para R, e ele é constante. Muito bem. Aqui embaixo, aqui ele aqui, ó. O valorzinho de R, aqui, ó, 0,082 atm por litro por mol por Kelvin, tá bom? E no caso, se eu for trabalhar, por exemplo, se o volume tiver em litros, lá por você no carreguei tanto, se o volume tiver em litros, você vai utilizar esse valor. Mas se o volume tiver em metros cúbicos, tá? Digamos que a questão traga o valor em metros cúbicos para o volume. Então, se for em metro cúbico, a gente vai utilizar esse valor para o R, que é o 8,3. Então, isso vai depender da situação. Então, ele colocou bem aqui, ó. Para valores de pressão e temperatura e volume, que é chamado CNTP, condições normais de temperatura e pressão, tá? Unidades aceitas para o SI, temporariamente temos o 0,082. Então, isso aqui, a dica é, se o volume vier em litros, tá? No caso lá na questão, tu deverá usar o 0,082. Mas se o volume vier em metros cúbicos, tá bom? Aí tu vai usar o 8,3 para esse valor de R. Beleza? Bom, pessoal, então aqui vamos fazer aqui um exemplo para aplicar a equação de Clapeyron. Que diz o seguinte: uma quantidade de matéria igual a 5 mols de um gás ideal a uma temperatura de 27 graus Celsius ocupa um volume de 16,4 litros. A pressão em atm exercida por essa quantidade de gás é. Então, eu vou determinar aqui a pressão do sistema, tá? Então, eu vou utilizar a equação de Clapeyron, que é pressão vezes volume igual ao número de mols, que é o Nzinho, vezes o R, que é a constante universal dos gases, vezes a temperatura. Ou seja, por você nunca rejeitando. Substituindo pelos valores, né, que nós temos aí, a gente tem pressão, é aquilo que eu estou procurando, eu não sei. O volume inicial, ou volume do sistema, é 16,4 litros. Observe que aqui não precisa você fazer nenhuma transformação, tá? Porque a gente, aliás, exceto para a temperatura, tá? Mas o volume não precisa transformar, porque se vier em litros, você vai trabalhar em litros, tá bom? A não ser que, vamos supor, se o valor de R fosse 8,3, esse 8,3 é trabalhado para o volume que está em metros cúbicos. Aí sim, eu deveria transformar 16 litros em metros cúbicos, tá bom? Mas como é que eu tenho, né? Já deu na questão, o valor para R é 0,082, então quer dizer porque o volume está em litros. Então tá tudo ok, vou só substituir. Outra coisa, ele já te deu o número de mols, então não precisa calcular, tá? 5. O R, 0,082. E a temperatura a gente tem que transformar. Eu tenho 27 graus Celsius, vai somar 27 mais 273, tu vai ter 300 Kelvin, tá bom? Então, temos aqui 16,4 P, que é a pressão, tá? Que é incógnita no caso aqui, igual, aí eu tenho aqui 5 vezes 0,082, 5 vezes 0,082, vezes 300, isso é igual a 123. 123. Então, tenho P é igual a 123 dividido
por 16,4. Vamos lá, calculadora. Dividido por 16,4, isso é igual a 7,5. Então, pressão igual a 7,5 atm. Pressão final. Portanto, temos aqui uma alternativa vencedora. Letra D de dado. Pronto. Então, pessoal, para esta aula, apresentei para vocês a equação geral dos gases, onde a equação geral dos gases é possível encontrar as equações das transformações isotérmica, isobárica, isocórica, tá? E apresentei agora, por último, a equação de Clapeyron, onde eu posso trabalhar em cima dessas transformações a pressão, o volume e temperatura baseada na quantidade de matéria, que é o número de mols, tá? Então, um forte abraço para vocês aí e fique com Deus e tchau!